A congregação cristã no Brasil está enfrentando atualmente uma crise de alcance internacional. Os anciãos mais antigos dos Estados Unidos promoveram uma alteração no estatuto da organização religiosa em seu país, restringindo a influência, opinião e diretrizes e decisões da sede mundial da congregação cristã aqui no Brasil sobre os assuntos relacionados àquela nação. E isso resultou na exclusão de 5 anciãos dos Estados Unidos, foram cortados da comunhão da congregação cristã no Brasil, que é representada pelos anciãos mais antigos do Brás, em São Paulo. Tinha um áudio de uma reunião regional da igreja naquele país, tinha sido ilegalmente gravada e distribuída aqui no Brasil, e esse áudio contava com informações sobre as mudanças efetuadas no Estatuto da Congregação Cristã dos Estados Unidos. No entanto, a circular norte-americana afirmava que eles mantinham a sua comunhão com a congregação cristã no Brasil e que o referido áudio estava sendo usado para criar divisões entre as igrejas dos dois países. Acompanhando as redes sociais, em particular o Instagram, me deparei com comentários de brasileiros que residem nos Estados Unidos e frequentam a congregação cristã lá, e eles alegaram que os anciãos responsáveis pelas mudanças no estatuto continuavam a conduzir as suas igrejas e atender os cultos normalmente. No entanto, o site oficial da congregação cristã aqui no Brasil vinculou uma circular informando que os anciãos responsáveis pela mudança de estatuto nos Estados Unidos, que na maioria, na grande maioria são brasileiros, eles convocaram uma reunião ministerial regional sem o devido consentimento ou notificação à sede mundial da congregação cristã localizada no Brás, que é a representante central da igreja em todo o mundo. Isso significa que a liderança no Brás não foi previamente informada acerca desta reunião realizada nos Estados Unidos. E durante essa reunião regional dos Estados Unidos, o estatuto da igreja americana foi modificado. E eu quero só deixar claro aqui, é importante ressaltar que recentemente, agora, em janeiro de 2024, o site da igreja nos Estados Unidos disponibilizou a versão atualizada do estatuto. Porém, ao acessar o site agora, dia 3 de fevereiro de 2024, o estatuto já não está mais disponível, indicando que ele foi removido. É lamentável, né? Eu não tive a oportunidade de printar, de registrar essa informação por meio de uma captura de tela. Contudo, nos estatutos recentemente modificados pelos anciãos nos Estados Unidos, houve uma alteração significativa em um parágrafo específico. Esse parágrafo deixou claro que a congregação cristã nos Estados Unidos não estava sujeita e subordinada a qualquer organização religiosa, seja dentro ou fora do país. E além disso, nessa reunião ficou estabelecido que qualquer visita do Ministério da Congregação Cristã no Brasil àquele país deveria ser previamente comunicada e agendada. E essa visita seria então submetida à análise dos anciãos dos Estados Unidos, que teriam o poder de autorizar ou negar a visita dos anciãos brasileiros. É importante destacar que obtive essa informação ao ler o estatuto que estava disponível no site da Igreja dos Estados Unidos. Entretanto, ao verificar novamente o site, o estatuto não estava mais lá, não estava mais acessível. Em outras palavras, a congregação cristã nos Estados Unidos optou claramente pela independência eclesiástica, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Isso ficou evidente na alteração do estatuto, conforme mencionado na circular emitida pela congregação cristã no Brasil. Essa decisão, na concepção dos anciãos aqui do Brasil, levou à ruptura da comunhão espiritual entre as duas igrejas e que possivelmente impedirá o atendimento do Ministério do Brasil às reuniões gerais de ensinamentos naquele país. Como resultado dessa situação, esses anciãos dos Estados Unidos foram excomungados. Eu sei que excomungado é um termo pesado, é um termo grosseiro, mas para que as pessoas que não são da congregação cristã, elas entendam, porque se eu disser que esses irmãos anciãos dos Estados Unidos, eles foram sentados, as pessoas que não são da CCB, elas não sabem que no nosso linguajar interno, quando alguém que atende uma obra, uma igreja, é afastado das suas funções ministeriais e é colocado no banco, nós costumamos dizer que este foi sentado, ou seja, foi colocado de banco, impedido de exercer suas funções ministeriais. E o termo excomungado não está longe da punição que o Brás deu a esses anciãos. Excomungado significa uma forma de censura eclesiástica pela qual a pessoa é excluída da comunhão dos crentes, excluída dos ritos do sacramento da igreja
e dos direitos à filiação à igreja. Bem, eu compreendo que muitos estão interessados na minha perspectiva e na minha opinião sobre esse tema. Bom, quando as pessoas me solicitam comentários sobre as polêmicas na Congregação Cristã no Brasil, eu me encontro em uma situação delicada. Afinal, eu costumo comentar sobre problemas em outras denominações religiosas. Por que eu não deveria comentar sobre questões em minha própria denominação? Eu gostaria de esclarecer que quando eu estive no Brás, na sede mundial da CCB, eu fui muito bem recebido pelo Conselho de Anciãos, os mesmos anciãos que tomaram essa decisão de destituir os 5 anciãos dos Estados Unidos. E diante dos anciãos do Brás, eu me posicionei, na presença do irmão Cláudio Marsola e dos demais integrantes do Conselho dos Anciãos mais antigos do Brás, que somam um total de 5. Eu estava em uma reunião com mais de 40 anciãos regionais e o irmão Hélio Bianco me indagou sobre o status do meu canal, se estava ativo ou se eu havia excluído. Eu respondi que o canal estava ativo, e que eu estava abordando outros temas. Também eu expliquei que a minha intenção não era prejudicar a Congregação Cristã no Brasil e que se eu não pudesse falar bem, eu preferi não falar mal da CCB. Isso se deve ao fato que durante o meu afastamento da Congregação Cristã por 9 meses, eu me associei a críticos da CCB aqui no YouTube, o que me levou a adotar uma postura mais ácida em relação à igreja. Isso fez mal para mim. E no decorrer da reunião, um ancião ergueu a mão e solicitou a palavra. O irmão Marsola concedeu a oportunidade a esse irmão e esse ancião expressou dizendo: irmão Marsola, proíba o Carlos Reinardi de mencionar a CCB no seu canal no YouTube, não permita que ele faça comentários nem de bem nem de mal, nem positivos ou negativos. O irmão Cláudio Marsola apenas dirigiu um olhar de desprezo e desdém a esse ancião, voltou-se para mim, olhou para mim e declarou dizendo: pode continuar com os teus vídeos, o Brás não vai designar um vigia para monitorar e bisbilhotar o que você posta ou deixa de postar no teu canal. Os teus vídeos e os teus temas em relação a nós aqui no Brás permanecerão sobre a tua consciência cristã. Isso exemplifica que durante a minha visita ao Brás não me foi imposta nenhuma proibição de expressar as minhas opiniões em meu canal sobre a Congregação Cristã no Brasil. No entanto, eu deveria agir de acordo com a minha própria consciência cristã, uma vez que eu estava ácido e envenenado ao comentar sobre a igreja de maneira excessivamente crítica anteriormente. E mesmo ao fazer essas críticas, eu nunca fui alvo de nenhuma ação judicial por parte da Congregação Cristã no Brasil. Portanto, o que eu gostaria de abordar sobre esse assunto é feito com o maior respeito e estima pelo Conselho de Anciãos do Brás e pelos anciãos da Congregação Cristã nos Estados Unidos. Eu não pretendo realizar críticas diretas a indivíduos ou à instituição em si, mas eu desejo abordar essa situação de uma maneira íntegra e de uma maneira sóbria em relação às atitudes tomadas. O que fica evidente nessa situação é uma disputa pelo poder e controle. A sede da Congregação Cristã no Brasil, localizada no Brás, ela mantém um domínio, um monopólio sobre mais de 20 a 25 mil igrejas em todo o Brasil e também tem a submissão de inúmeras congregações espalhadas pelo mundo que são ligadas e subordinadas à CCB Brás. Essa é a forma de administração da Congregação Cristã no Brasil. E é importante destacar aqui que cada denominação ela possui sua própria maneira de administrar os seus assuntos eclesiásticos. E falando sobre a história da Congregação Cristã no Brasil, desde os seus primórdios como Assembleia Cristã e depois Congregação Cristã no Brasil, o irmão Luiz Franciscon ele não era favorável à centralização de poder da forma como é praticada pelo Brás atualmente. Isso não é uma afirmação pessoal minha, mas sim é uma observação baseada na pesquisa do historiador Itamar Coutinho, que possui 2 ou 3 livros que detalham toda a história da denominação, desde os primeiros dias da Assembleia Cristã até a sua transformação na Congregação Cristã no Brasil. E esses livros contêm informações valiosas, incluindo cartas do Franciscon e outras relíquias históricas que são desconhecidas por muitos membros da CCB. E o Itamar Coutinho, eu estou aguardando o livro que você me prometeu, faz 2 anos. Então o Brás, ele trabalha dessa forma, ele centraliza o poder e requer submissão das congregações do Brasil e as congregações espalhadas ao redor do mundo. E a Congregação Cristã dos Estados Unidos, diante do Estatuto da Congregação Cristã aqui no Brasil, ela estaria se rebelando
A Congregação Cristã Americana